nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Ao Ele. A doutora Marlene Nobre é médica ginecologista aposentada, viúva do político, advogado e professor universitário Freitas Nobre, especialista em prevenção do câncer uterino. Foi diretora do posto de assistência médica Várzea do Carmo, do INAMPES, em São Paulo. Atualmente preside a Associação Médico Espírita do Brasil, a AME, e também a AME Internacional. É editora responsável pelo jornal Folha Espírita e editora da creche Lar do Alvorecer, em Diadema, São Paulo. Escreveu os livros A Obsessão e Suas Máscaras, Nossa Vida no Além, O Clamor da Vida, A Alma da Matéria, A Vida contra o Aborto, O Dom da Mediunidade, O Passe como Cura Magnética, A Luz do Eterno Recomeço, Uma Viagem por Nosso Lar. Não será em 2012, Chico Xavier revela a data limite do Velho Mundo. Organizou lições de sabedoria, entrevistas do médium Chico Xavier, com quem trabalhou de 1959 a 1962, mas tendo uma convivência de 44 anos de amizade e convivência com Francisco Cândido Xavier. Participa do programa semanal Diálogos Médicos da Rádio Boa Nova e do Portal de Luz da TV Aberta NET TVA. É conferencista e organizadora de vários congressos nacionais e internacionais. Eu convido, então, o presidente desta casa, Gregório Carlos Rodrigues, para que faça a prece de abertura desta tarde maravilhosa e convide a doutora Marlene Nobre para a sua exposição. Obrigado, Nelson. Sejam todos bem-vindos. Que a paz do nosso Senhor Jesus nos abençoe, nos ilumine. Vamos acalmar o espírito, vamos nos acomodar na cadeira, fechar os olhos, uma introspecção, buscando o mundo íntimo e com muita alegria elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, este Pai de amor, justiça, de bondade. Que Ele nos envolva nesta tarde, mais uma vez. Permita aos bons espíritos estarem conosco, queridos companheiros de jornada. Que Jesus abençoe a todos nós, nos envolva com sua paz, a sua luz, nos fortalecendo e nos ensinando um pouco mais dos segredos da vida. Que tenhamos uma tarde de aprendizado, que possamos sair daqui mais fortalecidos na esperança, na fé, na vontade de realizar o melhor nesta seara de amor. Coloquemos mais uma vez o melhor que temos para a realização da vontade de Deus nesta tarde. Que tenhamos todos muita paz. E paz também e alegria que devemos externar por recebermos a dona Marlene Nobre aqui na nossa casa. Creio que todos nós estamos muito felizes, sobretudo trabalhadores, tarefeiros desta casinha de oração. Seja bem-vinda, que Jesus te abençoe e possamos ter realmente muitos ensinamentos. Obrigado.
Boa tarde a todos. Agradeço o convite do Centro Espírita Irmã Angélica, na pessoa do seu presidente e de todos os companheiros e amigos que aqui estão. O tema proposto foi o perispírito, suas propriedades e funções. Nós vamos procurar falar pausadamente, explicar esses assuntos e pediria aos prezados amigos, amigas, que escrevessem as dúvidas que têm, para que, após o intervalo de 15 minutos, nós possamos responder a essas perguntas. Se tiverem também algumas conclusões, alguns esclarecimentos a fazer, são todos bem-vindos ao nosso seminário. Iniciamos com o Livro dos Espíritos, na questão 27. Deus, Espírito e Matéria. Esta é a Trindade divina, segundo os instrutores espirituais. Deus, Espírito, Matéria. Mas os instrutores acentuam, destacam, que nós precisamos juntar à matéria física o fluido cósmico universal, o plasma divino, que é fonte de toda a matéria no universo. Se entendermos bem essa questão, vamos prosseguir e ver quais as ilações que nós podemos tirar para compreender melhor o que somos, qual é a constituição do ser humano. Afinal de contas, qual é a constituição do indivíduo, da criatura que caminha por este mundo, o habitante terrestre? Nós, enfim, e somos considerados no mundo espiritual como tendo alma e corpos sutis e corpo físico. Quais corpos sutis? O corpo mental e o perispírito. O perispírito, ou corpo espiritual, por sua vez, é constituído de corpo astral, corpo causal e corpo vital. E temos o nosso corpo físico, perfeitamente determinado, está sendo estudado há muitos séculos já, tanto assim que o que se faz hoje é a medicina do corpo, porque é a medicina que se entende com mais clareza nas universidades. Eis, então, uma amostra do que seja a constituição do ser humano. Em amarelo, o espírito. Em azul, um pouco mais claro, o corpo mental. E depois, o corpo espiritual, o perispírito, que é constituído de corpo astral, corpo vital e corpo causal. E, em azul mais escuro, o corpo físico. Aqueles que tiverem alguma anotação, por favor, fazer. Vamos discutir depois. Vamos a André Luiz em Evolução em Dois Mundos, quando ele faz essas distinções, para ficar bem claro conosco essa subdivisão. Para definirmos, de alguma sorte, o corpo espiritual,
quando ele fala corpo espiritual, ele está falando do perispírito. É preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete. Tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Assim fica claro para nós que o perispírito ou corpo espiritual é que modela o corpo físico, não é mesmo? E quem modela o corpo espiritual ou perispírito é o corpo mental. Portanto, o corpo mental não pode ser visto como constituinte do corpo espiritual ou perispírito. São corpos separados. Certo? O que é o corpo mental? É o envoltório sutil da mente. Todas as funções mentais têm ligação direta com esse corpo. A alma está mais propriamente sediada no quarto ventrículo do cérebro. E o corpo mental, ele reveste o quarto ventrículo, justamente onde se encontra a alma, não presa, encapsulada, mas a alma está mais ou menos sediada no quarto ventrículo. Qual é a função principal do corpo mental? Produzir os pensamentos. É a origem dos nossos pensamentos. Quem disser que os pensamentos se originam no perispírito vai errar. Não é no perispírito, mas está diretamente ligado o pensamento ao corpo mental. Por que nós chamamos o perispírito de Allan Kardec de corpo espiritual? Porque foi assim que o designou quem? Paulo de Tarso, na segunda epístola aos Coríntios, quando ele descreve o seu desdobramento e o seu encontro com a noiva, não é? E o seu a vítima que ele fez, Estevão, Abigail e Estevão. O que diz Allan Kardec, ou melhor, os espíritos superiores sobre o perispírito? Várias questões, mas nós separamos esta, a questão 93 do Livro dos Espíritos. Envolve-o, o espírito, uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Esta é a descrição de perispírito para os instrutores espirituais na questão 93 do Livro dos Espíritos. Qual o papel do fluido cósmico ou plasma divino? Primeiramente, recordemos, o perispírito é um condensado
que se forma em torno de um foco de inteligência ou alma. Então, todo foco de inteligência tem uma condensação em torno desse mesmo foco, que é o perispírito. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Palavras de Allan Kardec em A Gênese, no capítulo 14. Então, corpo perispirítico, o corpo espiritual e o corpo físico, assim como o corpo mental, têm a mesma origem. Qual é? O fluido cósmico universal. Toda a matéria provém desse fluido. O corpo espiritual, ou perispírito, é formado de camadas tipo cebola. Mentalizem a cebola. Não tem aquelas camadas da cebola? O corpo espiritual é igual. E quais são as camadas da cebola? O corpo astral, o corpo causal e o corpo vital ou duplo etérico. Esta é a formação do corpo espiritual ou perispírito. Se houver alguma dúvida, pode levantar a mão e a gente dá um jeitinho de explicar melhor. Na questão... O duplo etérico seria a sinonia dos budistas? Sim, André Luiz fala esse nome nos domínios da mediunidade para que a gente entenda que corpo vital e duplo etérico é a mesma coisa. Tá? Porque Kardec fala muito em princípio vital, né? Ele fala muito no capítulo 4 do Livro dos Espíritos. Então, André Luiz quis significar onde é que estava ligado na questão do orientalismo, né? A questão 94 do Livro dos Espíritos. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Resposta: do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Então, mentalizemos o seguinte: quando o astronauta foi para a Lua, o que ele precisou levar para poder passear por lá? O capacete com oxigênio e o ambiente terrestre nosso, porque a Lua não tem. É exatamente o que ele está explicando aqui. Se você for para Marte, ou se você for para Saturno, ou qualquer orbe, você vai ter que se munir das necessidades daquele globo para poder ficar lá algum tempo, né? Porque você não é dali. Então, a mesma coisa, quando a gente não está mais na Terra, nós vamos ter que ter um envoltório do globo para onde nós vamos. Por que eu estou abordando isso? Porque quando eu falar sobre a segunda morte, vocês vão entender melhor. Ainda na constituição do perispírito, é um corpo organizado,
uma túnica eletromagnética constituída de elétrons e fótons em outras características vibratórias. Não são conhecidas essas características ainda aqui na Terra. O perispírito é extremamente poroso e plástico. E a matéria que o constitui tem uma outra escala periódica de elementos. Não é a mesma que constitui o corpo físico. Nós temos trilhões de células no nosso organismo físico e temos outros trilhões aonde? No corpo espiritual, no corpo perispiritual. Elas estão sob o comando do espírito. Elas são subordinadas à lei de ação e reação. Elas são em tudo semelhantes às células do corpo físico, mas não são iguais, do ponto de vista da constituição material. A matéria que constitui não é a mesma. E a nossa saúde ou a doença que portamos está diretamente dependente dessas células do perispírito. Porque antes de qualquer cura, é preciso que o perispírito se cure, para que as células do perispírito curadas passem a cura para as células do corpo físico. Isso é muito importante, inclusive, para se compreender a cura espiritual. Constituição do perispírito. Ele é o molde fundamental da existência. Ele não morre com a matéria física. Ele tem peso específico. Como é que a gente sabe para onde a gente vai depois que morre? Você não tem mais endereço. Ou tem? Então você se pergunta, para onde é que eu vou? Quem é que responde? É o perispírito. Peso específico do perispírito. Conforme o peso dele, você vai para a dimensão daquele peso. Lá ninguém engana ninguém. Aqui nós podemos enganar, não é? Nós podemos fantasiar de santos maravilhosos, mas com a morte tudo isso cai por terra. Nós nos apresentamos tal qual nós somos de fato. Quais são as modificações pelas quais o perispírito pode passar? As modificações fisiológicas, miniaturização. O que é isso? Quando você vai reencarnar, o seu espírito tem que ir diminuindo, 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 até ficar que nenhum bebê. Mas essa diminuição se chama miniaturização. Já ouviram falar? Tá. Quem leu André Luiz sabe o que é, né? Então, outra mudança fisiológica na encarnação e na desencarnação. Na encarnação, porque você tem que deixar de lado a energia ou a matéria, melhor dizendo, daquela dimensão onde você está, para poder adquirir a dimensão, a matéria da dimensão terrestre. Para desencarnar é a mesma coisa. Você tem que deixar toda a matéria do mundo
nosso terrestre e entrar no outro mundo para receber a matéria desse outro mundo. Então, mas isso é normal. São mudanças normais. E as patológicas? Alguém já ouviu falar? São as deformações que o perispírito sofre. Primeiro, ele pode se transformar em animal, numa apresentação animalesca, zoantropia. E a transformação animalesca mais comum é a licantropia. O que é a licantropia? Em lobo, né? A transformação em lobo. E a ovoidização. O que é isso? O perispírito deixa de ter a face humana, apresentação humana, nem de animal, e passa a se apresentar como um ovo grandão, como um amebão, ou como um cérebro grande. Então, deixa de ter apresentação humana. O que é aura? O perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo como uma caixa. Por sua natureza fluídica, é expansível, irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade podem dilatar. Esta definição foi feita em obras póstumas e vocês podem ler no item 10 e 11 desse livro. Então, o perispírito não se acha aprisionado dentro do corpo, ele se expande, e essa expansão é denominada aura. A aura é o nosso cartão de visitas, também chamada de halo vital, ou plataforma onipresente. Ela irradia uma espécie de atmosfera. Essa atmosfera é constituída de correntes atômicas dos pensamentos. Então, nós inalamos e nós expandimos e suamos pensamentos, exudamos. E por ela nós somos conhecidos e contatados. Como é que os espíritos nos conhecem? Exatamente pelo tipo de aura que nós temos. Por exemplo, quando André Luiz estava no umbral, os espíritos gritavam: suicida, suicida. Por quê? Eles conheciam a vida do André Luiz? Não, evidentemente não. Eles eram camadas de espíritos animalescos. Eles conheceram os aspectos do perispírito do André Luiz através da aura, que é o seu cartão de visita. O pensamento é tudo. Pelo peso específico do perispírito, o peso específico do perispírito depende da nossa posição mental. E para sabermos para onde nós vamos, nós precisamos saber que peso específico nós temos. Uma coisa está ligada à outra. Reage aos influxos mentais, a nossa aura, o nosso pensamento, o nosso perispírito. Se é de pureza, se é de viciação, se é de harmonia, se é de desarmonia, se é de equilíbrio ou se é de desequilíbrio. Tudo se reflete na nossa aura e no nosso perispírito. Então, tudo que pensamos tem um peso extraordinário para a nossa vida. O perispírito é constituído de 7 centros de força, ou chakras. O centro coronário
mais acima, o centro cerebral um pouco mais abaixo, o centro laríngeo na altura do pescoço, o centro cardíaco no tórax, o centro esplênico mais abaixo, o centro gástrico um pouco mais abaixo e o centro genésico. Quem quiser estudar melhor do ponto de vista de André Luiz, pegue Entre a Terra e o Céu, no capítulo 20. Lá tem tudo que vocês quiserem saber sobre centro de força e sobre divisão de perispírito. Bem, aí está repetido. Em cima, o coronário, abaixo, o cerebral, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico e o genésico. São 7 centros de força ou chakras, são principais. Tudo bem até aqui? Bem, quais são os órgãos que estão ligados ao centro de força? No coronário é o diencéfalo, o tálamo, o epitálamo e o hipotálamo. No centro cerebral é o córtex, a percepção através da visão, da audição, do tato, etc. Está ligada à palavra, à cultura, à arte e ao saber. O laríngeo, os órgãos timo, tireoide e paratireoide. O cardíaco, o coração, que envolve emoção e equilíbrio. O gástrico, que é o sistema digestório com alimentos e fluidos. O esplênico, que são as funções do baço, circulação de recursos vitais. O genésico, mais abaixo, que é o sistema reprodutor, modelador de formas e estímulos e atividades do sexo. Mas eu só queria chamar a atenção, neste último caso, que o sexo é mental. A expressão é que se dá no chakra genésico. A expressão dele. Quais são as funções dos centros de força? Estou falando sem ser o coronário, porque o coronário tem uma função específica. Estou falando, de um modo geral, os centros de força são responsáveis pela construção das células de especialização extrema. Por exemplo, nós temos o mesmo genoma para todas as células. No entanto, as células dos ossos têm fosfato e carbonato de cálcio. Por exemplo, as de cobertura do intestino são achatadinhas. Os filtros nos rins são diferentes dos outros órgãos. E as células de defesa da vida, por exemplo, que circulam no sangue, são ainda mais diferentes do que as outras células. Quem é que dá essa diferença? São os centros de força. Os plexos e os centros de força. Os centros de força estão conjugados aos plexos nervosos do corpo físico. Eles vibram em sintonia com eles ao influxo da mente. E estabelecem um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Então, os plexos
do nosso corpo físico estão em conexão com os centros de força do perispírito. Eles estão sempre vibrando em conjunto. Pode ser em harmonia ou em desarmonia. O que eu falo de plexos, vocês estão vendo aí desenhado os vários plexos do nosso corpo físico, que estão conjugados aos centros de força. Esses são os plexos, são conjuntos e aglomerados de nervos, gânglios do sistema nervoso do vago e do simpático, reguladores da vida vegetativa do corpo físico. Eles regem o funcionamento dos órgãos do corpo humano. Quais são os plexos mais importantes que estão ligados aos centros de força? Vocês estão vendo em cima o plexo cervical ou laríngeo, o plexo cardíaco na altura do coração, o plexo gástrico ou solar na altura do estômago, o plexo esplênico e o plexo genésico. Todos esses plexos que são orgânicos estão em conexão com os centros de força. Aí vocês podem ver melhor. Em vermelho, vocês têm os centros de força. E eles estão conectados com os plexos. Há um processo interativo entre ambos, o sistema nervoso e os centros de força. Agem reciprocamente uns sobre os outros. E o interessante é que esses centros de força, eles também estão ligados uns aos outros. Centros de força, 7 centros de força, estão ligados através dos plexos. Então, no perispírito, há uma delicada rede de filamentos energéticos que é a interação entre os diversos centros de força. Na Índia, eles chamam de nadis. Na acupuntura, eles chamam de meridianos. Estes campos de força são ligados ao físico pelo campo magnético gerado pela corrente elétrica que existe nos plexos nervosos. Sempre lembrando que o perispírito, os centros de força, estão unidos com os plexos do corpo, para poder imaginar como é que uns interagem sobre os outros. Os nadis ou meridianos circulam os campos energéticos gerados, recebidos, absorvidos, condensados ou expandidos pelos centros vitais. Voltemos então um pouco ao perispírito, que é regido, né, que é constituído, aliás, pelo corpo astral, causal e vital. Como é que nós podemos entender o corpo vital? Se já leram o Livro dos Espíritos, vocês viram, nas questões 61 a 67, que a matéria é sempre a mesma, porém, nos órgãos, nos corpos orgânicos, está animalizada. O que isso significa? É o princípio vital que a torna animalizada. Ele dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam.
tem sua origem na matéria universal modificada, no fluido cósmico universal. Chama-se fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. E é o elo existente entre o espírito e a matéria. Modifica-se conforme a espécie. Esse agente sem a matéria não é vida. A união dos dois produz vida. É a força motriz dos corpos orgânicos. Aqui nós temos o Dr. Hernani, que fala em campo biomagnético, e o Rupert Sheldrake, que fala sobre campos morfogenéticos. Bem, por que eu voltei a Kardec e agora volto para o perispírito? Porque o corpo vital é aquele que contém o princípio vital. E esse corpo vital, ou duplo etérico, ele é a parte mais periférica do perispírito, onde circulam as forças radiantes, que são as forças vitais, no sangue, no sistema hematopoético, e desintegra-se com a morte. O corpo vital ou duplo etérico desaparece com o corpo físico, mas ele faz parte intrínseca do corpo espiritual quando nós estamos vivos. Então o padre Vieira costumava falar assim, né? Quereis saber o que é um corpo sem alma? Observai o corpo morto. Quer dizer, o corpo morto, você vê nitidamente que alguma coisa saiu dele. Não está mais. Ele não responde mais. Essa alguma coisa que saiu dele é a alma, evidentemente, o perispírito, mas, sobretudo, o corpo vital, que não está mais ali. O corpo vital também precisa do chakra esplênico, que está ligado ao sistema hematopoético de defesa e sustentação. Quem descobriu a existência do corpo vital foi o William Crookes, fazendo as experiências de materialização. Ele chamou de força psíquica e André Luiz de emanação neuropsíquica. Olha o que William Crookes diz. Constatei que esta força é emitida por pulsações intermitentes sob a forma de uma pressão. Então, ele constatou isso que vocês estão vendo aí na foto. O que é isso? É a materialização da irmã Josefa. E o que está saindo da boca do médium, o que é? O que está saindo da boca? O ectoplasma. E é o ectoplasma que está dando material para o aparecimento da irmã Josefa, que está atrás dele. Pois bem, William Crookes reparou no ectoplasma, nas experiências que fez com a médium Florence Cook e a materialização de Kate King. Não havia nada ali. De repente, aquele perispírito, que era uma força que se movimentava, aquele perispírito deu motivo para o aparecimento de um espírito chamado Kate King. E William Crookes via a médium deitada, Florence Cook, e em pé o espírito materializado. Exatamente como vocês veem aqui.
E ele chamou de quê? De força psíquica, que não é nada mais, nada menos do que o ectoplasma, que por sua vez é o chamado corpo vital, ou fluido vital de Allan Kardec. A descrição de André Luiz é importante nos domínios da mediunidade. O duplo etérico é formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não consegue maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre à carne por ocasião da morte renovadora. Como vocês estão vendo, o duplo etérico ou corpo vital desaparece com a morte física. Como é que nós podemos ter o corpo vital, que ele é essencial, e é, inclusive, ele que diz quantos anos nós vamos viver? Porque sem corpo vital você não vive. Nós inalamos o fluido cósmico pelas narinas e a transformação em fluido vital quando nós inalamos pelo pulmão. Mas não apenas aí. Também através dos alimentos nós absorvemos o fluido vital. A produção de ectoplasma é dada nas mitocôndrias. Então, o corpo espiritual ou perispírito é formado de camadas tipo cebola. É astral, causal e corpo vital. Nós já vimos o corpo vital. Ele desaparece com a morte física. Ele pode ser inalado pelo nariz. Ele pode ser armazenado pela alimentação. São fontes diferentes do fluido vital. E ele é que determina quantos anos nós vamos viver. E o corpo causal, o que é? Ele faz parte do perispírito. Alguém tem ideia do que ele seja? Verificamos que o corpo causal é o ponto de registro, o banco divino, onde se encontram os nossos débitos e os nossos créditos. Tudo que nós trazemos de outras vidas está no corpo causal. E nós precisamos reencarnar para lavar a sujeira que trazemos do passado. Quando nós conseguimos zerar a conta, né, bancária que nós temos com Deus, o brilho desse corpo é intenso e o nosso perispírito brilha em qualquer lugar. Não precisa nenhum esforço. Então, o corpo causal é uma túnica suja ou obscura quando as ações são negativas. Ou é uma túnica iluminada quando as ações são construtivas no bem. E ele impregna o genoma quando nós vamos renascer, porque eles é que vão determinar as nossas lutas da atual encarnação. É o corpo causal. Olha o que diz André Luiz nos Mensageiros. Aqueles que fracassaram retornam à vida terrena
fazendo parte da vasta área dos neuróticos, dos loucos, dos mutilados, dos feridos e dos enfermos de toda a casta. E só as lutas na carne vão processando a extroversão indispensável à cura das psicoses de que são portadores. Então, nós trazemos no corpo causal os erros do passado e somente no corpo físico é que nós conseguimos jogar para fora a sujeira, sob a forma de doença. O corpo físico não é apenas um vaso divino para o crescimento de nossas potencialidades, mas também uma espécie de carvão milagroso, absorvendo-nos os tóxicos e resíduos de sombra que trazemos do corpo substancial. Então, o nosso organismo é uma espécie de mata-borrão que absorve a tinta. A tinta são os erros, são as lutas do passado. E à medida que passamos aqui na Terra, nós vamos nos transformando em pessoas melhores, se aproveitarmos, claro. Então, a reencarnação é uma lei biológica natural, normal, para nos transformar de espíritos atrasados em espíritos mais iluminados. Então, a vida atual, ela assim, tem um efeito extraordinário na nossa fieira de encarnações, porque nela podem repercutir as ações, repercutem as nossas ações passadas, que podem ser agravadas ou melhoradas, se forem negativas. E quando é que se une o perispírito ao corpo? Vamos lá. Quando é que se une o perispírito ao corpo físico? Em que momento? Isso mesmo, ótimo. Então, na questão 344 do Livro dos Espíritos, diz: em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasce. Mesmo porque não existe embriogênese ou formação do feto sem o perispírito. É o perispírito quem promove a mudança de uma célula única para um bebê tridimensional. Sem ele não existe vida. Então, para a formação do novo ser, temos que ter certeza, e é assim que ocorre, que o perispírito dirige a embriogênese sob o comando do espírito e subordina-se à lei de causa e efeito. Para reencarnar, existe a necessidade da miniaturização. O espírito tem que deixar perder a matéria do mundo onde ele está. Aí o perispírito fica bem mais leve e plástico, e ele pode, então, preencher aquele vazio
com a matéria do mundo onde ele renasce, no caso, a Terra. Eis a concepção, que é a união do óvulo com o espermatozoide. Então, a escolha do óvulo e do espermatozoide, ela se verifica de acordo com a necessidade do espírito reencarnante. Segundo Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo 11, é um laço fluídico de força irresistível que atrai o espírito à reencarnação. Qual o papel nas doenças? Então, são as causas anteriores, as do karma, e as causas atuais, que modificam o perispírito. Quais são as patologias? A adinamia, e o espírito cai no remorso, a queda da circulação de forças, e o indivíduo pode cair na depressão mais leve ou mais intensa, e a hiperdinamia, e o indivíduo pode cair nos delírios da imaginação com o aumento das forças de circulação. Como é que Kardec nos ensina que se dá a cura? O espírito, encarnado ou desencarnado, é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Então, é assim, o corpo físico, ele modela, ou ele é modelado pelo perispírito. Ele sofre a influência do perispírito. Para haver a cura, é preciso mudar o perispírito para que se mude o corpo físico. Por exemplo, quando você dá o passe. Por que em muitos casos, há uma melhora intensa e até a cura? Por quê? Porque existe um clima de confiança entre o doente e o doador. Cria-se uma ligação sutil entre necessitado e socorrista. Esse elo de forças, ele é ainda desconhecido da matéria, de nós aqui da matéria. Mas é através dessa ligação que a esfera superior ajuda na medida dos créditos de cada um. É o próprio enfermo que assimila os recursos vitais que recebe, retendo-os na própria constituição, corpo físico, corpo espiritual. E, através de várias funções do sangue, modifica e passa a ser uma pessoa saudável, ao invés de ser uma pessoa doente. Tudo depende do indivíduo que recebe o passe. Você é que se cura. É uma autocura. Por quê? Você recebe o recurso vital que vem do outro, coloca no seu perispírito e o seu perispírito faz a troca de uma molécula malsã por uma molécula sã. Por isso é que se diz que toda cura é uma autocura. Se o indivíduo não quiser, ele não se cura. Então, o perispírito evolui com o tempo,
São bilhões de anos para fazer isso. Há um planejamento inteligente nessa evolução. E ela se dá nos dois planos da vida, tanto para o perispírito quanto para o corpo físico. O que é segunda morte? Quando a gente morre, o perispírito morre? Alto. Morre ou não? Não morre. Perde o fluido vital, né? Daquele mundo. Muito bem. Mas quando você acabou de aprender tudo que você tinha que aprender aqui na Terra, você perde ou não perde? Perde sim. Morre. Por quê? Qual é a função do perispírito? Qual é a função dele? Fazer com que você evolua. Não é isso? Então, se você evoluiu tudo que a Terra tinha para lhe dar, dá-se a segunda morte. O que é segunda morte? É o perispírito altamente iluminado, que lhe deu tudo que a Terra podia lhe dar, e ele, então, fica aqui na Terra e você vai para onde? Para outro orbe aprender, que é da lei que a gente continue aprendendo. Isso é segunda morte. Fazem um cavalo de batalha na internet, eu já nem olho mais. É um desgosto permanente. É tão simples e complicam tanto. Aqui eu coloquei, quem gosta de estudar, pode ver. Libertação, página 105, capítulo 6. Entre a terra e o céu, capítulo 21. Missionários da Luz, capítulos 13 e 14. Evolução em dois mundos, capítulo 2. Tudo isso fala da segunda morte, da perda do perispírito. É uma coisa terrível a segunda morte? Não, uma bênção. O perispírito que sobrou ficou por aqui. E a gente vai embora para outro planeta, aprender mais. Há também descrição disso no livro da Igorina Cunha, minha saudosa amiga, que se foi há um ano, e que se chama Imagens do Além. Esta é a véspera nupcial que Jesus apareceu perante os seus discípulos depois da ressurreição. A veste pura, perispírito puro, aqui aparece como se fosse um corpo físico mesmo, mas de uma grande luminosidade. A túnica nupcial é o perispírito purificado. E eu vou ler, então, aquilo que eu escrevi em Alma da Matéria: o perispírito só será belo e resplandecente, uma verdadeira túnica nupcial, se nos esforçarmos verdadeiramente para viver as lições de Jesus na vida diária, tornando-nos criaturas mais generosas, mais bondosas e, sobretudo, mais solidárias em relação aos nossos irmãos em humanidade. Muito obrigada. Agora são 15 minutinhos. Quem quiser perguntar, eu fico às ordens, pelo tempo que quiserem. Eu não restringo o tempo. Vamos então preparando os papeizinhos. Vamos fazer um intervalo breve, tá, gente? Rapidinho, de volta. Só entregar os papeizinhos para a gente dar uma olhadinha antes, para formularmos as perguntas, tá?
Mas eu precisava ser assim. É outra, né? Mas tudo bem, daqui a pouquinho, Muito bem, dando sequência, vamos com os questionamentos que vocês fizeram com a doutora Marlene Nobre. Quero que a senhora explique mais sobre o peso espiritual. Ele é vibracional? Como poderíamos entender melhor? No caso, o perispírito, né? Evidentemente, sendo matéria, não está ouvindo? Não está mesmo. Ah, gente. Evidentemente que ele está se referindo a uma matéria que desconhecemos. E se é matéria, deve ter, sim, um peso específico dessa matéria, que é desconhecida, nossa, mas que é conhecida do mundo espiritual e tem peso específico próprio. E são classificados de acordo com esses pesos específicos. Então, evidentemente, se é matéria, é energia também, que uma coisa é mutável na outra. Agora, é da família, né, eletromagnética, né, porque o perispírito, ele é uma túnica eletromagnética. Então, é possível, pelo menos, a gente imaginar que um espírito mais evoluído terá um peso específico mais leve, entre aspas, porque você não consegue definir que tipo de matéria que é. Então, eu não posso esmiuçar aqui algo que desconhecemos. Eu não conheço esse tipo de matéria. O que eu posso admitir, e é isso que nós temos na obra do André Luiz, é que, sendo matéria, embora desconhecida, ela tenha pesos específicos. E, por esse peso, então, ela tem determinadas áreas onde nós somos, então, introduzidos a partir desse peso específico. É a única coisa que eu posso dizer, porque não há especificação de que tipo de matéria nós estamos lidando. Existe a possibilidade de corrigir manchas ou deformações do perispírito sem passar pela doença expelida pelo corpo físico? Eu acho muito difícil, porque as manchas, os defeitos e tudo mais podem vir através de imperfeições, sim, da túnica eletromagnética, são da túnica eletromagnética, e que passam automaticamente para o corpo físico, né? E isso se dá através das deformações do próprio corpo físico
e de doenças específicas ou que correspondam àquele tipo de deformação. Mas eu não estaria capacitada aqui para falar em tipos de doenças que correspondam a isso ou aquilo, porque nossa ignorância é total e absoluta sobre essa túnica. Uma pessoa fez aqui 2 perguntas. É possível a aura se estender em um momento de prece e se unir à aura de outra pessoa por afinidade? E também para onde volta o fluido vital de uma pessoa após sua morte? Bom, primeiramente, é claro que a oração permite a expansão da aura, né? Como vocês sabem, pela experiência daquele engenheiro Paul Reed, da NASA, a aura de Chico Xavier era de 10 metros, e a nossa é de alguns centímetros. Então, é possível, sim, no instante de meditação e de prece, você estender, porque se trata de produção de ondas mentais que partem de você mesmo, através da produção perispirítica que você é capaz de fazer, porque há uma expansão do teu perispírito no momento da prece e da meditação também. É claro que se você conjuga vida de serviço ao próximo, de tranquilidade no dever cumprido e de meditação e prece, é claro que você tem muito mais chance de expandir sua aura. Não adianta nada alinhar chakras se nós não alinhamos a conduta. Se nós não temos uma conduta ilibada, uma conduta reta, baseada na caridade. Não adianta nada alinhar chakras nessas condições. Não adianta nada alinhar chakras com complexo de culpa. Porque no complexo de culpa você se odeia. E odiando a você mesmo, você não tem condições de construir nada. Nada. E a única coisa que você se perdoa é quando você trabalha no bem. E você vai conseguindo desbastar os erros do passado. É a única forma de mudar o seu perispírito. Não existe outra. Quanto ao problema para onde volta o fluido vital, assim como nós dizemos que quando a gente não precisa mais do fluido cósmico universal, ele volta para o celeiro do fluido cósmico universal no universo. Mesma coisa com o fluido vital. Está nítido e claro, tanto na Gênese quanto no Livro dos Espíritos, que após o uso, o fluido vital volta para a massa que o originou. Agora, se nós não sabemos nada do que é o fluido vital, não sabemos também qual é a massa que o originou. Mas, pelo menos, fica conosco a certeza de que volta para o seu lugar de origem. A senhora pode nos informar da vitalização da matéria desde os primórdios da Terra? Bem, a maior dificuldade para os cientistas é saber o início da biogênese, um momento em que uma célula inanimada, uma célula inorgânica passa a ser uma célula orgânica que transmite vida. Essa é a maior dificuldade de qualquer cientista aqui na Terra. Estudando evolução em 2 mundos, nós vemos com André Luiz que existem os estados de crisálidas de consciência. Essas crisálidas de consciência, segundo André Luiz, estão nos cristais. Está bem, bem longe. E a partir de renovação contínua, vai, vem, nós vamos finalmente entrando
na questão dos vírus, e dos vírus passamos para as amebas e bactérias, e vamos embora na fase evolutiva. Mas o que permite a transformação é o perispírito, que se inicia na crisálida de consciência, naquela que dá origem aos primeiros cristais. O perispírito começa aí. E, ao contrário do que nós pensamos, não é a evolução da célula orgânica física que dá a evolução do perispírito, mas é o contrário. É o perispírito que evolui primeiro e que transmite para a matéria a evolução que ele conseguiu. Não é o contrário. E nós só podemos entender a evolução em dois mundos como sendo exatamente isso. O perispírito modifica e transmite a modificação na próxima encarnação, para a matéria. Qual a influência dos mantras, das vibrações do campo perispiritual? Eu não sou muito ligada ao orientalismo, né? Respeito muitíssimo. Acho que os mantras auxiliam muitas pessoas a entrarem em determinada frequência, mas eu sou bem ocidental. Eu acho assim, você tem que pegar no Guatambu e trabalhar. Sabe? Aí sim, aquele que está lá em cima vai te ouvir. Do contrário, deixa eu lembrar uma piada do Chico. Ele encontrou uma pessoa e essa pessoa perguntou não sei o que para ele, e ele aí contou essa piada. Ele disse assim que tinha um hindu que queria atravessar um leito do rio volitando por cima, como Jesus fez. Ele ficou 20 anos e conseguiu volitar e andar de cima dessas águas e tal. Aí vira um mestre para ele, né? Mas um mestre da linha ocidental, provavelmente, né? Diz assim, se você tivesse construído uma ponte, há 20 anos você já tinha atravessado. Não só ele, mas como aqueles que estavam ao lado dele, teria favorecido outras pessoas. Então, eu tenho um pouco de medo de um certo isolamento em que você vive sozinho, em que você volita sozinho, em que você faz o mantra sozinho, e que tudo sozinho. E você fica meditando sozinho, 20, 25 anos, você desencarna e nada fez pela humanidade. Eu tenho um pouco de desconfiança dessas coisas, sabe? Eu respeito muito quem gosta de meditar com mantra, medite quanto quiser, mas eu acho que não se pode esquecer que qualquer mérito nosso vem da ação. Tem uma pergunta aqui, creio que foi a mesma dúvida lá na rádio, que eu tive na rádio hoje quanto à colocação da senhora. Quero saber em detalhes mais explicados sobre a morte do perispírito. Quando ele já aprende tudo? Eu gostaria de saber mais detalhes sobre isso. Quem é que assistiu já a aula e pode responder no meu lugar? Ninguém? Estou perdida. É o seguinte... Quando é a segunda morte? Quando você já aprendeu tudo que você tinha que aprender do mundo onde você está. Será que é tão difícil compreender isso? A transformação perispírito, a organização, seria uma segunda morte também? Não, tem nada a ver. Não, porque na ovoidização você precisa de ter o perispírito para reencarnar.
Quem é que vai moldar o teu corpo físico? Se você perder o perispírito, quem vai moldar o teu corpo físico para você não ficar ovoide pela eternidade? Não, o próprio é o perispírito que molda. Se você perder o perispírito, você está perdido, torrado e empacotado. Porque ninguém vai poder fazer o novo corpo físico seu. Ninguém. É o teu perispírito que faz. É ele que molda, né? Bom, vamos ver se eu tento explicar. Para mim está tão claro. Quer dizer, tudo que você aprendeu desse mundo, quem pode te dar é o perispírito. Está errado ou aceitaram esse pensamento? Está errado? Não. Então, a gente renasce, morre, renasce, morre, renasce, morre, renasce. Finalmente atingiu os píncaros da evolução deste mundo, desse planeta. Aí então você vai para outro orbe. Vai levar esse perispírito com você? Não adianta, porque você não vai fazer nada com ele lá. Ele não está adaptado ao mundo para o qual você vai. Se não entender isso daí, isso é fundamental. Tá? Então, a gente deixa o restante dele, o que já não vai fazer parte mais da nossa vida, e ele fica por aqui na Terra. Nós não levamos mais. Isto é a segunda morte. Nós não teríamos uma terceira morte, futuramente, uma perda do corpo mental? Há essa possibilidade? Corpo? Mas ele fica aqui. Não. Não, porque o corpo mental também muda do outro lado. Para qualquer lugar que você for, a matéria não é a mesma. Perde tudo. A segunda morte é a tua personalidade nesse mundo. Então, o grande erro que a pessoa comete é achar que a ovoidização, ou o período animal, ou de grandes deformações do perispírito, são mortes do perispírito. Coisa nenhuma, porque se ele morrer, você não tem como renascer. É ele que é capaz de construir seu corpo. Não é isso que é morte. Segunda morte é exatamente o contrário. Quando você tem uma evolução tão grande que você deixa tudo para trás. Você não precisa mais. Temos aqui mais uma pergunta. Inclusive, já questionaram muito isso comigo na rádio também, sobre o fenômeno de materialização. Por que não ocorrem mais para provar a veracidade dos fatos, já que são tão polêmicos? Porque o que ele tinha que fazer, ele já fez. Né? Os mortos estão de pé, bateram, viraram mesa, apareceram em tudo quanto foi lugar, médios se sacrificaram para acordar a humanidade para a outra vida. Se isso não teve efeito, os espíritos não vão repetir agora a mesma experiência, agora é outra. Acabou, não tem mais finalidade. Para quê? Para que ficar batendo nas portas do indivíduo, se ele está com os ouvidos fechados, se ele não quer ouvir nada, se ele não quer ver nada? Não adianta. É a mesma coisa das mesas girantes, então, né? É. André Luiz disse: a matéria é luz coagulada. Então o corpo físico, o perispírito e mesmo o espírito são graduações dessa coagulação? Sim, não há dúvida que são. Tudo luz. Como quem experimenta sensações de desdobramento parcial ou completo, de modo involuntário, é imprescindível no pré e pós-sono, pode controlar ou direcionar essas experiências para algo mais consciente e útil?
Bom, eu creio que o desdobramento, quando ele é feito de forma consciente, ele pode ajudar muito nas sessões de incorporação, procurando espíritos rebeldes, sob orientação sempre do mentor da reunião. Pode ajudar, sim, bastante. E pode também ajudar fazendo trabalhos de enfermagem à distância, quando eles ficam sabendo, através dos seus mentores, que existem pessoas muito necessitadas em determinados lugares de difícil acesso. Acredito em tudo isso. O difícil é aparecer espíritos abnegados que façam isso com amor. A memória, entre parênteses, espiritual, localiza-se no corpo, no perispírito ou no espírito? Bem, essa é uma questão também, às vezes, um tanto quanto polêmica dentro do movimento, mas o que nós podemos dizer é que a memória é algo relativo ao espírito. O espírito é que tem a capacidade de reter, de guardar. No entanto, ele tem no perispírito o seu armazém primordial, porque uma vez morta a matéria física, ele tem o armazenamento de tudo no perispírito. Agora, é um erro crasso toda vez que você diz que a memória está exclusivamente no perispírito. Por quê? Porque o corpo físico possui estruturas cerebrais apropriadas para retratar essa memória. Então, supor que o corpo físico está ali simplesmente como um enfeite é um erro crasso. Então, o perispírito possui, por exemplo, no hipocampo, uma estrutura cerebral importantíssima para a memória, para a armazenagem da memória, de diversas facetas. Então, nós podemos dizer que a propriedade básica é do espírito, mas o espírito tem o armazenamento disso com maior escala no perispírito, mas que nós não podemos, de maneira nenhuma, dizer que o corpo físico não tem estruturas da memória, porque ele tem estruturas de memória, e quando essas estruturas estão avariadas, o espírito não se lembra de nada, como o caso do Alzheimer. O problema é físico, que tem impossibilidade de o espírito acessar os bancos de memória, porque a parte física não está funcionando. Qual ou quais camadas do perispírito são atingidas em caso de erro? A camada divina também é atingida? O que é a camada divina? Eu não estou entendendo. A camada divina, né, também é atingida? O que é a camada? Qual ou quais camadas do perispírito são atingidas em caso de erro? A camada... Eu estou entendendo a camada divina, está meio confusa. A camada divina também é atingida? Está meio estranho aqui. É. Então, dentro do estranho... Ou então, quem fez a pergunta, se quiser vir aqui fazer certinho. Tem uma outra aqui que eu não estou conseguindo entender, tá? Uma outra pergunta aqui. Meu Deus. Ah, pensei que ela me tinha Então vamos a outra aqui e depois... Depois esclarece essa. Mas são duas perguntas aqui, essa dá para entender melhor. Qual é o duplo etérico? Quando é que o duplo etérico desaparece
instantaneamente? E os casos de vampirismo, como se aproveitam do duplo? Tá difícil. É o seguinte, nos matadouros ficam os espíritos que atacam os matadouros. Por quê? Porque tem o fluido vital dos nossos irmãos bois, né? Os bois, as vacas, os cavalos, enfim, tudo que é sacrificado estão nesses matadouros. E os espíritos atacam esse fluido vital para se sentirem humanizados, né? Então, à medida que o fluido vital desses animais vão saindo, ao ataque. Quem quiser lembrar, é só pegar o caso Raul, né? Dos mensageiros, e lá está uma série de explicações. Bom, a questão do fluido vital dos encarnados, nós, humanos, se a pessoa se suicidou, ela vai ficar com o duplo etérico funcionando o número de anos que ela tinha pela frente. O que vai acontecer, então? O que vai acontecer? Se ela cometeu o ato, ela ainda tinha uns 30 anos pela frente, o que vai acontecer? Tudo aquilo que se passar nesses 30 anos, ela vai tomar conhecimento desde o ponto de vista material. É por isso que os que se suicidam, eles são atacados por insetos, por aranhas, por tudo aquilo que vive embaixo da terra. Então, como o organismo recebe o impacto desses animais, a sensação é pavorosa, é indescritível, porque o suicida realmente passa por tudo isso e sente o problema da decomposição. Isso, ele passa por isso mesmo. Existem 2 livros chamados Vozes do Grande Além e Instruções Psicofônicas. Está num desses livros aí, a história que o Chico recebeu são mensagens psicofônicas que o Chico recebeu, não é psicografia. Então, um caso de um indivíduo que se matou e ficou mais 30 e tantos anos ligados a esse corpo. E o corpo dele tinha ido parar na escola de medicina para estudo dos estudantes, né? E ele acompanhou todo o sofrimento do seu corpo físico por ser suicida e por não estar desligado ao duplo etérico ou fluido vital. E quando ele se comunicou em Pedro Leopoldo, a primeira comunicação, ele está muito obnubilado e não fala coisa com coisa, mas depois ele conta a história dele, como foi, e ele continua ligado ao Departamento de Anatomia Patológica da faculdade, nos ossos que estão expostos, porque já não tem mais carne, né? Já foi tudo estudado pelos estudantes, mas restou o esqueleto. E aí ele se comunica em Pedro Leopoldo e conta a história dele, depois ele volta. E quando ele volta, ele pede a Deus, aí ele está mais esclarecido do que tinha acontecido com ele, e os espíritos explicam que ele tinha que, pela missão com a qual ele reencarnou, ele tinha que colaborar com a saúde humana, que ele era enfermeiro. Então, ele, ao dar aos estudantes a oportunidade de estudo, que de uma forma ou de outra ele colaborou para a saúde. Então, que tinha valido todos aqueles 30 anos que ele ficara ali.
Aí, quando ele chega dessa comunicação de Pedro Leopoldo, que ele está orando e pensando na vida dele, do que aconteceu, o esqueleto cai do alto em que está e se espatifa no chão. E aí, o professor de anatomia manda incinerar os ossos, e ele se livra. A interferência da sessão de desobsessão, para ele, foi fundamental dessa questão. Mas, então, só para concluir, que enquanto houver fluido vital, você está ligado àquele corpo. E no suicida, isso é tenebroso. Agora, quem quiser saber quanto dura o fluido vital, leia Voz... Não é Voz do que eu dizer. Meu Deus, como é que chama? Obreiros da Vida Eterna. Lá, o do Dimas, ele ficou 24 horas e acabou tudo. O outro ficou 8 horas e acabou. A outra, a Aura Celeste, que aparece com o nome de Adelaide, acabou tudo no mesmo instante que desencarnou. Então, varia muito de espírito para espírito, e o fluido vital ou o duplo etérico tem uma duração de acordo com o tipo de vida que você levou. Tem uma outra aqui que eu não estou entendendo também. Se a pessoa quiser vir formular aqui, tá? É sobre uma fala de Emmanuel, né? Sobre a composição do perispírito. E aí depois, para concluir a pergunta, eu não estou entendendo o que a pessoa está querendo dizer. Hidrogênio, além de urânio, né? Além de urânio, o crânio, isso né? Aqui, os dois, né? O André Luiz e o Emmanuel, que falam que está aquém do hidrogênio e além do urânio. Isso para falar sobre a escala de Mendeleev aplicada ao perispírito. Quer dizer, que não são os elementos comuns que fazem parte da nossa vida orgânica, mas são elementos que ultrapassam os elementos conhecidos da escala de Mendeleev. É isso que está lá. Após a morte, o perispírito vive na 4ª dimensão, ou como nos fala Pietro Ubaldi, outros planos tridimensionais. Bem, na teoria das supercordas, pressupõe a existência de 11 dimensões. E com mais 3 que nós conhecemos aqui na Terra, mais 2 que nós conhecemos aqui na Terra, seriam 13 dimensões. Então, para cada dimensão existe uma família de partículas diferentes, formando corpos diferentes. Por aí você pode imaginar, né, a maravilha que nós conhecemos, quer dizer, nada de nada. Quer dizer, o que é que nós podemos dizer nesse caso? Que nós vamos para a 4ª? Eu sei lá, a 4ª nós já, de uma certa forma, vivemos, porque o perispírito não se encerra na 3ª dimensão. Mas, queridos amigos, sinto informá-los, tem 5 para baixo da Terra e tem 7 para cima da Terra. Então, a pessoa está me mandando imaginar e eu peço para ela imaginar. Para onde vai? Porque eu sei lá. Quer dizer, qual é o meu peso específico? Também não sei, não quero saber. E outra coisa, eu acho muito cedo saber, só vou saber no momento que já não tem mais vida física, então eu vou olhar bem e falar assim, para onde? Né? Eu vou perguntar, porque, coitado de mim, que eu vou saber para onde eu vou. Então, a questão toda é essa, vai depender do peso específico e fiquem à vontade. São 5 para baixo e 7 para cima. Segundo o Efigênio Vitor, nós temos 1000 quilômetros do rés do chão até a estratosfera. Quer dizer,
essa é a região do umbral denso, do umbral médio e do umbral leve. Então, vocês têm 1000 quilômetros para decidir. Para onde que vai? Os 50 iniciais são terríveis, não escolham. Não, porque são terríveis, 50 quilômetros iniciais, partindo da terra, é de lascar o cano. Então, tem depois 950, né? Que dá mal menos, como dizia uma amiga da minha mãe. Então, o problema todo é de peso específico. E quem que pode saber qual o peso específico que tem, né? Emmanuel tem uma frase que eu gosto muito, porque ele adaptou um provérbio que todos nós conhecemos. Dize-me o que pensas, que dir-te-ei com quem andas. Não é isso que ele fala? Em mediunidade e sintonia. Então, de acordo com os pensamentos que nós temos, são as companhias que vamos ter. E pelas companhias que vamos ter, nós sabemos a dimensão para onde vamos. Bom, terminando, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Faz aqui, por favor, Paulo. É melhor aqui porque está sendo registrado e falando de longe não sai a pergunta na gravação, tá? Doutora, a senhora poderia, perdoando aí o incômodo, nos falar alguma coisa sobre a reencarnação realizada por espíritos das trevas? Se o processo é o mesmo, miniaturização, enfim, se há alguma diferença ou se não há? Tudo igual. O péssimo é o que vem depois que ele vem, né? Isso é péssimo. Mas a reencarnação é tudo igual. Miniaturização, perda da substância do outro lado, reincorporação com essa, é tudo igual. Tem do resto do chão para baixo, a candidatura é terrível. E o quinto, e bem embaixo, é irrespirável. É terrível. O que você ia perguntar? Olha, o desdobramento é uma faculdade que exige bastante vigilância, porque o ataque pode ser frontal, de entidades que estão no mundo espiritual e que, por exemplo, estão renteando conosco. Nos 50 quilômetros iniciais, são terríveis. Eu aconselho assim, se você tiver a proximidade do seu mentor, confiança nele e humildade para seguir o que ele falar, você faça. Se não, você se retraia. Porque a situação não é fácil. É sempre se colocar com humildade para fazer o serviço de amor ao próximo. Então, você se coloca junto ao seu mentor. Se eu puder ser útil, quero ser útil, mas quero merecer a sua companhia e a sua supervisão. Sem isso, não saia. Não saia, porque é bastante perigoso. Porque nós podemos sofrer, inclusive, a ação de espíritos e voltar apavorados para o corpo. Precisa ter bastante traquejo.
Mas isso só se faz agindo, trabalhando. E isso deve, se você realmente quer isso, você tem que fazer com o seu mentor uma aliança indestrutível para ele te ajudar. Não faça. Seja você quem for, eu estou falando com você. É isso que você tem que fazer. Eu não sei qual é o seu nome, mas sei que você me ama e sei que eu respeito. Então, eu quero sua proteção. Eu quero trabalhar. Tem aqui mais uma pergunta. Há atenuantes, ou agravantes, no caso também, né, para suicidas? É claro que há, né? Claro que há. Mas é o tal da história, a lei tem que se cumprir, né? A questão, por exemplo, do fluido vital ou do duplo etérico, é uma questão que o espírito precisa tomar bastante cuidado, né? Porque o espírito protetor não pode impedir ou acelerar o processo. E isso é um processo natural de perda de fluido vital. E ele terá que se subordinar. Mas o que o mentor pode fazer é ajudá-lo a passar pela dificuldade. E ele pode, o suicida pode, enquanto isso, trabalhar, ter uma vida normal e levar em frente o seu problema sem se desviar demais. Existem espíritos suicidas que o Chico recebeu e que foram atenuantes. Aquela escola no além é de uma menina que foi levada ao suicídio pelo obsessor e que houve o atenuante da morte dela, né? do suicídio. Existem outros também, né? Mas é sempre algo doloroso, né? Que o mentor precisa, de qualquer maneira, de fazer uma vigilância constante junto com o suicida. Muito bem, então, só nos resta agradecer, né, a presença de todos. Eu falo em nome da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Araçatuba, presidente Ricardo dos Anjos, também do presidente desta casa, Gregório Carlos Rodrigues, agradecendo a presença de todos, agradecendo principalmente a doutora Marlene Nobre e deixando os microfones para suas considerações finais, para suas despedidas e colocar alguma coisa que não foi perguntado. Eu agradeço a recepção amiga de todos, né, a gentileza de acolherem a minha modesta palestra e sempre desejar à Casa Espírita que continue a cumprir o seu dever, a sua obrigação de amparar aos irmãos do caminho, da estrada, ampliando sempre, cada vez mais, as suas atividades. Que Jesus abençoe esta casa e a todos que aqui vêm. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, né? Gregório, quer fazer a prece aqui, Gregório? Gregório Carlos Rodrigues, o presidente desta casa. Lembrando que os livros da doutora Marlene Nobre estão ali na frente, tá? Os livros estão ali para vocês adquirirem, né? E também para que ela autografe, tá? Os livros à disposição de todos. Gregório, quer fazer a prece, Gregório? Faça a prece aqui para a gente, a prece de encerramento desta tarde maravilhosa no Centro Espírita Irmã Angélica, na cidade de Araçatuba, São Paulo. A gente fala assim porque vai para a internet, então, então vamos ouvir a prece de encerramento com o Gregório Carlos Rodrigues. Vamos agradecer a Deus esta oportunidade, esse aproveitamento, esse momento de aprendermos um pouco mais sobre os segredos da vida. Realmente são muitos os segredos, muitas as coisas que devemos refletir sobre as nossas condutas, os nossos caminhos, sobre os rumos a seguir. Que Jesus abençoe
a senhora Marlene Nobre. Abençoe a todos aqueles que aqui vieram, encarnados e desencarnados. Abençoe a todos nós e nos mantenha sempre nesse caminho bonito da realização do bem, sempre. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Lembrando que amanhã, às 10 da manhã, lá no Centro Espírita Casa do Caminho,